Olá pessoal, muito bom estar de volta por aqui, espero que esteja tudo bem por aí. Este é o Mundial Telenotícias com um programa de análises e opiniões sobre o que de mais importante tem acontecido no Brasil e no mundo, você já sabe disso. E está dando certo. Peço que você se inscreva em nosso canal se ainda não for inscrito. Estamos subindo e nós agradecemos muito. E é tudo orgânico, hein? Nada fake ou impulsionado. Isso é mais legal ainda. Nosso público é bem verdadeiro, assim como é o nosso canal. Muitíssimo obrigado mais uma vez. E hoje nós vamos falar mais sobre a prisão de general de 4 estrelas, com base em disse-me-disse e a possibilidade de anulação de todas as condenações de políticos como José Dirceu, Antônio Palocci e, imaginem, Sérgio Cabral, ex-governador do estado do Rio de Janeiro. Pelo jeito, o Brasil virou uma Gotham City. Chama o Batman, por favor. É o que nós vamos mostrar logo depois do recado de nosso apoiador. Se essas notícias o deixam estressado e com dores pelo corpo, então você precisa ouvir o recado do Andrei Andrade. Se liga aí que a gente volta logo depois. Até já! Eu sou a Varlena aqui do Carmo do Rio Verde. Então, eu ouvi falar, dessa medicação que é o suplemento, articular, e resolvi comprar, porque eu sentia muito dor nas costas, muita dor nas pernas, porque eu fui consultar, o médico disse que eu estava com artrite nas pernas, e aí eu fiz os exames também da coluna, deu artrose em 2 lugares na coluna. Aí eu resolvi comprar os remédios, estou tomando, e graças a Deus, melhorei bastante. Olá, Paulo, que alegria estar aqui mais uma vez para falarmos desse produto sensacional que vem fazendo a transformação na vida de muita gente, assim como fez a transformação na vida dessa pessoa que você acabou de ouvir. Gente, uma história maravilhosa e eu tenho certeza que você vai ser o próximo, a próxima a contar também a sua história, porque, gente, viver com dores, viver sofrendo não dá. Ainda mais nesse finalzinho de ano, nessas férias, você que trabalhou o ano inteiro, na hora de descansar, na hora que você tem para aproveitar com a sua família, na hora que você tem pra viajar, você não tá bem de saúde, tá sofrendo com dor. E eu falo pra você, as férias, ela é muito mais aproveitada, o Natal, o Ano Novo é muito mais aproveitado quando você está bem com você mesmo. Não adianta, você pode estar no melhor lugar do mundo, acompanhado da melhor pessoa do mundo, a sua família, quem você ama, se você não estiver bem de saúde, se você não estiver bem com você mesmo, não é a mesma coisa, a comemoração não é a mesma. Por isso que eu falo, gente, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você, esse ano, se libertar das dores. Sabe por quê? O Articulark, ele é um produto que dá resultado a partir da primeira semana de uso. Tem gente com 3 dias, 4 dias, já não tá mais sentindo dor. É um produto que tem uma alta eficácia. Não é à toa que nós somos o produto mais vendido do Brasil em 2024. O Articulark é o único produto eleito pela Anvisa e Ministério da Saúde que consegue ter essa alta eficácia. E isso acontece por conta da mistura de propriedades extremamente importantes que o Articulark tem. Olha só, gente, dentro de um só produto, você vai ter altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, o ácido hialurônico ortopédico. Gente, o ácido hialurônico ortopédico hoje ele transformou o mundo da ortopedia. Ninguém, absolutamente ninguém hoje mais faz cirurgia com prótese. Hoje, esse procedimento é do passado. Acabou, ninguém mais faz isso. Hoje, teve problema com desgaste, tá batendo osso com osso, aquela inflamação crônica que não passa, o que eles fazem? Aplicam aquela injeção, aquela infiltração, lá dentro é o ácido hialurônico. E aí ele cria uma esponja, ele cria uma barreira protetora para não bater osso com osso, para não ter atrito. E o Articulark, ele tem esse ácido hialurônico dentro da cápsula, junto às outras propriedades. Ou seja, é até melhor do que infiltração. E outra, cada infiltração é um preço absurdo. E além do preço, é uma dor terrível. Só quem já aplicou sabe do que eu tô falando. Então, gente, você vai ter economia e uma eficiência muito maior. Não é à toa que é o único produto que consegue dar resultados a partir da primeira semana de uso. Então, você que tá me ouvindo agora, que tá sofrendo com artrite, artrose, bursite, tendinite, fibromialgia, não aguenta mais subir escada, não aguenta mais abaixar, não aguenta mais trabalhar. Se a dor está te impedindo de trabalhar, é um sinal de que algo tem que ser feito. Não dá para aceitar, não dá para ignorar os sintomas do nosso corpo, os avisos, os alertas do nosso corpo. Então, gente,
Tome essa atitude e aproveita, porque ainda dá tempo desse ano você viver sem dores. Ligue agora, porque hoje a promoção é a promoção de fim de ano. O mesmo desconto que eu dei no Black Friday, eu vou dar hoje. É só você ligar e falar assim, ó, hoje o Andrei falou que vai liberar o desconto do Black Friday. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir, a ligação é gratuita e esse telefone também tem um WhatsApp. Então, se você não pode ligar, anota o telefone, salva nos contatos, chama a gente no WhatsApp, porque um especialista em saúde ele vai te atender. Uma pessoa capacitada que entende do assunto, e você pode ter certeza, você vai ser acompanhado, porque não é só vender, nós acompanhamos para que realmente você tenha o seu resultado e você conte aqui a sua vitória, o seu testemunho, o seu depoimento. Então, ligue e peça o seu. 0800 591 4391. 0800 591 4391. E hoje, em especial hoje, para quem ligar agora, eu vou mandar para você nossa nova pomada. É a pomada Bálsamo Gold, Bálsamo Dourado. E essa pomada, ela tem mais de 10 bioativos. Tem gengibre, tem capim-santo, tem eucalipto, copaíba, erva Santa Maria, tem mais de 10 bioativos. E o melhor, essa pomada ela tem uma tecnologia de aquecimento, ela esquenta. E para melhorar, eu ainda vou mandar o nosso segundo lançamento, a pomada Gelo Seco. Gente, ela tem centela asiática, chá da Índia, castanha do Pará, são mais de 8 elementos nessa pomada. E ela conta com uma nanotecnologia de resfriamento, ou seja, ela deixa mais gelado, ela esfria, ajudando a desinflamação. É excelente. Sabe aquela compressa que fazia antigamente? Hoje não, hoje você vai passar a pomada Bálsamo Dourado e a pomada Gelo Seco. Ótima! E o melhor, ainda ganha o aparelho de massagem profissional, a pistola de massagem local. Tudo isso recebe em casa com extrema urgência, porque quem tem dor tem pressa, e o pagamento só para janeiro, ano que vem. Então ligue e peça o seu. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! Ei, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Olha, que fim de ano peculiar, hein? Principalmente para a justiça brasileira. Até parece que tem alguém com muita pressa, caso contrário, não vai dar tempo de conseguir o que quer, mesmo que dure tão pouco tempo. Mas mesmo assim, é de se admirar como fazem pouco caso do brasileiro de bem. Aquele que pensa e que não quer se deixar, que não se deixa enganar. Não quer e não se deixa enganar. Já aqueles que amam ser passados para trás, paciência, sem problema. Também funciona como alimento para a alma. É triste constatar como as autoridades veem o brasileiro médio. Alguém sem capacidade de pensar e discernir entre o correto e o errado. Elas acreditam mesmo que esse brasileiro é como uma mula de carroça, tão imbecil e desprezível que será incapaz de perceber o que elas fazem ou desejam. É uma pena que isso aconteça, mas o brasileiro está se informando e aguçando o seu senso crítico. Mas não pode, bradam essas autoridades. Se eles se informarem, se eles crescerem em consciência e perceberem as coisas, estamos ferrados. Se alarmam elas. E é verdade. Por isso precisam controlar e censurar as mídias sociais que falam a língua do povo e podem ajudar no crescimento dessa gente excluída do planejamento intelectual de quem comanda o poder. Com as mídias e a liberdade de informação, esse brasileiro antes excluído avança e se identifica como uma nova casta de consumidores com opiniões próprias, caminhando sozinhos, sem o andajá do Estado devastador. Estamos todos crescendo. E é por isso que vemos essa reação desesperada para impedir o avanço, pelo menos até a realização do próximo pleito em 2026. Mas ainda há muita massa de manobra ajudando a bloquear esse esclarecimento intelectual e a independência dos marginalizados pelo próprio sistema de poder constituído. Como é triste ver essa gente subestimando a sua própria gente. Vão para a frente das TVs e falam um monte de besteiras,
um monte de bobagens com a certeza de que enganarão a massa que interessa a eles, a massa que os elege. E não entendendo, essa massa passa a acreditar e a confiar naquele que supostamente, para essa massa, sabe mais que os outros. É assim que eles pensam. E é assim que funciona a estratégia. Caso contrário, não fariam o que fazem. O dólar está subindo como um foguete que tem sobra de combustível em uma velocidade retilínea. Bateu nesta terça-feira impressionantes R$ 6,15. Um espetáculo. E vão culpar a quem? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto? Se o que temos dito aqui não representa a verdade, como explicar esse aumento assustador, sendo que o governo anda dizendo por aí que a economia está de vento em popa? Como? Se a imprensa convencional, aquela que anda recebendo verba da Secom, diz o tempo todo que o desemprego está caindo e o Brasil crescendo acima da média. Por que a taxa de juros está em 12% e pode chegar a 15% em tão pouco tempo? Por que o IBGE não considera para cálculo de desemprego aquele que recebe o Bolsa Família? Por quê? Por que a inflação está subindo a cada reunião do Copom e o preço dos alimentos já não é mais o mesmo da semana passada? Por quê? Os outros é que estão errados e os governantes não? Para eles, desde o tempo da Lava Jato, o culpado é sempre o mordomo, o outro. Os caras não são capazes de identificar os próprios erros. Sendo assim, como é que vão corrigi-los? Como? Se não sabem onde eles estão? Isso é gravíssimo. E aquele que acredita que está tudo bem é um tolo desinformado, enganado, que quando cair na real será tarde demais. Não vai haver tempo para se salvar e reverter a situação. Lamento, mas não vai. Vamos rever agora o que uma dessas autoridades que passam a ideia de que estão com o controle absoluto de tudo nas mãos, disse a respeito das estratégias para conter o aumento do dólar e tapar o buraco da economia. Veja o que essa autoridade disse. Como você está avaliando isso para conter essa subida do dólar? A diretoria lá tem autonomia para atuar quando entender conveniente. Não existe outra orientação. Tem autonomia para atuar. Mas você não tem uma análise sobre isso? Se deveria atuar? Eu falei, a minha análise é que o câmbio vai acomodar. Essa é a minha análise. Diante de quê? O que é que vai levar o câmbio a acomodar? Na opinião do senhor, nessa sua análise? Tudo que nós estamos fazendo e entregando. E os compromissos do presidente. Dizer o quê, papai? Apertem os cintos que o piloto sumiu. Estamos rodando em uma espiral sem fim, um looping, na tentativa de ganhar tempo para ver se surge alguma solução na sorte. Não há planejamento. Os caras não têm a menor ideia do que fazer. Está parecendo uma verdadeira gaiola das loucas. Era isso que você, que votou nessa turma, esperava? Seja sincero. Era para ser assim mesmo? O país vivia bem, com planejamento, havia um plano de governo. E agora o que há? Mudou tudo. E, sinceramente, você acha que o Brasil está melhor agora? Que fim de ano peculiar, hein? Mas o bom de tudo isso é que estamos percebendo e conhecendo as personas, como elas realmente foram e são. Nada acontece por acaso. Se não estivesse acontecendo assim, desse jeito, desse mesmo jeitinho, como é que o Brasil iria perceber? Quando o Brasil iria acordar? Agora não resta mais dúvidas. E o bom é que ainda temos mais 2 anos pela frente. Aquele que aguentar chegar até o final dessa trilha vai poder dizer se quer continuar ou mudar verdadeiramente para melhor. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos. Vai dizer que foi obra, culpa dos bolsonaristas? Porque é sempre isso que dizem. Não. Lá foi um suco
da mais pura realidade. Os americanos experimentaram o governo esquerdista de Joe Biden, dos democratas, e o povo não gostou. Todos os estados que prezam pela verdade votaram pela volta do conservadorismo, pela volta de Donald Trump. Mas ele não era homofóbico, tirano, fascista e tudo mais? Pelo jeito, era isso mesmo que o americano queria, né? Pelo jeito, acharam que os esquerdistas eram muito piores do que aquilo que acusavam os outros de ser. Isso foi percebido exatamente como acontece hoje no Brasil. É um reflexo, é um espelho. O país está indo para o buraco, apesar de muita gente tentar esconder isso. Querem ganhar tempo, como dissemos, para ver se encontram uma solução. Mas a solução está justamente onde eles não querem ver, não querem enxergar. E essa tendência de piora vai se tornar insuportável com a proximidade de 2026. Aí a realidade vai mostrar como a coisa é de verdade. E o presentão da justiça para quem confiava nela, hein? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, começou a decidir na tarde desta terça-feira se anularia ou não todas as condenações. Vejam vocês, todas as condenações dos ex-ministros José Dirceu e Antônio Palocci e ainda do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que foi condenado a mais de 200 anos de cadeia e era réu confesso, assim como Antônio Palocci. Os caras confessaram os crimes de que foram acusados, devolveram dinheiro e ainda forneceram detalhes de todas as operações. No caso de Antônio Palocci, ele entregou o presidente Lula direitinho. E a julgar pelo que estão tentando fazer hoje, condenar pelo disse-me-disse, com base apenas nas delações do tenente-coronel Mauro Cid, deveriam fazer o mesmo com as delações de Antônio Palocci. Mas não. O que funciona para um não funciona para o outro. E o STJ pode livrar das condenações todas essas personalidades políticas que mencionamos. Mas, por outro lado, prendem com justificativas esvaziadas pessoas que prestaram grande serviço à nação, como foi o caso do general 4 estrelas Walter Braga Neto, que comandou a intervenção no mesmo estado do Rio de Janeiro, no governo de Michel Temer. Como pode isso? A nossa cabeça acaba dando um nó, é ou não é? Não conseguimos entender. Chegaram a realizar uma audiência de custódia com o general. Mas como assim? A audiência de custódia acontece, em regra, apenas nos casos de prisão em flagrante. Quando alguém é preso em flagrante, a lei brasileira, no artigo 310 do Código de Processo Penal, e com base na decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, determina que o preso deve ser apresentado a um juiz em até 24 horas. O objetivo da audiência de custódia é verificar a legalidade da prisão, avaliar eventuais abusos ou maus tratos e decidir sobre a manutenção ou não da prisão, se converte em preventiva, se concede liberdade provisória ou outras medidas cautelares. Mas, no entanto, em situações de prisão preventiva ou temporária decretadas previamente por um juiz, não há audiência de custódia. Nesses casos, a legalidade da prisão já foi previamente analisada pelo magistrado ao expedir a ordem, ou não? Está tudo errado. Que lei, enfim, está valendo hoje no país? Ou tem alguém seguindo as que ainda existem, ou elas foram mudadas e não nos avisaram? Precisamos saber. A gente precisa se informar sobre isso, porque nem a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, se pronunciou. Não se pronuncia mais. Aliás, alguém sabe dizer se a OAB ainda existe? O que está acontecendo no país? Daqui a pouco nós vamos discutir isso com o nosso comentarista Alfredo Bessoff. Fique por aqui, que a gente volta logo depois do recado de nosso apoiador. É para quem quer voltar a sentir aquela felicidade de uma ereção firme nas horas mais íntimas, aquelas horas de felicidade. Fique por aqui que a gente já volta. Até já. Sempre um
prazer falar com você e trazer um tratamento incrível, porque a gente sabe que o homem passa por muitas dificuldades no dia a dia. É o trabalho, o estresse, a rotina, o trânsito, isso daí deixa qualquer homem muito cansado. E o Max Viril em uma cápsula é uma explosão de vitalidade. O Max Viril Premium tem ajudado muitos homens a tratar, Paulo, ejaculação rápida. A gente sabe que isso aí é um constrangimento. O homem prepara aquele tempo especial, fica preparado, tem vontade, mas não adianta ter vontade de entrar despreparado, porque aí 5, 10, 15 minutos, pronto, acabou. E o Max Viril Premium, gente, a primeira coisa que ele vai fazer é prolongar o seu tempo de ação, aumentar a resistência, ou seja, você consegue ter o controle do seu corpo, o controle da ereção, consegue namorar por mais tempo sem falhar, sem nenhum constrangimento, e é natural, principalmente porque o homem depois dos 30 anos, Paulo, ele também tem uma queda muito grande de testosterona. E isso vai influenciar até no seu emocional. Você que está acompanhando o programa, quantas vezes você já não acordou do nada, assim, deprimido, cansado, mesmo depois de dormir? Pois é, não é normal. A testosterona cuida de tudo isso. E o Max Viril Premium estabiliza a sua testosterona. Você que passa por estresse, ansiedade, ele diminui a ansiedade também. E isso vai ajudar muito no seu dia a dia. É uma explosão de vitalidade, traz de volta aquela eletricidade sexual. E o principal, além do controle da ejaculação, você consegue ter mais desempenho, 10 vezes mais potência. Às vezes você acha que não precisa. E aí tomou Max Viril, ele destrava o seu corpo para você atingir o máximo de potência. Ele vai trabalhar cada terminação nervosa, todo o corpo cavernoso. Eu até brinco falando que é a academia ali do Melhor Amigo, porque ele trabalha o fortalecimento muscular. Isso é muito importante. Ele bombeia mais sangue para o órgão genital e isso vai trazer sensação de volume, muito mais desejo. O apetite sexual é incrível e é natural. Faz o seguinte, já anota o seu telefone. 0800 323 0090. Anota o telefone. 0800 323 0090. Salva aí o telefone, tira um print aqui do GC e aproveita, ó. Tomando todos os dias o Max Viril Premium, ele vai melhorar todo o fluxo sanguíneo masculino. Isso é importante para quem tem problemas circulatórios. Ele vai trazer dentro da cápsula aquela dose extra de energia, mais concentração, principalmente para quem sempre, Paulo, promete que precisa tirar aquela academia do papel, precisa fazer um exercício físico para melhorar a saúde, aquele jogo de futebol com os amigos. Pois é, com o nosso Max Viril Premium você tem mais vitalidade, mais vigor, você acorda diferente. E tudo isso de uma forma muito rápida. É tão concentrado e tão forte, ele é tão rápido porque você não precisa tomar todos os dias. Uma cápsula a cada 3 dias é o resultado que você precisa. Não é incrível? Se você quiser tomar todos os dias, pode. Mas uma cápsula a cada 3 dias é o suficiente, porque ele é forte, concentrado e ainda tem nanotecnologia. Faz o seguinte, invista em você. Se você ligar agora, presta atenção, ó. 0800 323 0090. Tem desconto, frete grátis e eu vou liberar, atenção, 70% de desconto. Você vai pagar só 30%. 70% de desconto é para você que está acompanhando o programa. Além disso, você vai levar o AirDots, que é o fone sem fio Bluetooth, e vai levar também um smartwatch top de linha, aquele relógio inteligente que você recebe notificação do WhatsApp, você consegue ver ali os batimentos cardíacos, é presente para você. Então não deixa para depois. Max Viril Premium é o aliado do homem para aumentar a potência e o desempenho e ainda hoje com 2 presentes, hein? 0800 323 0090. Ó, um homem inteligente é um homem que se cuida, hein? Tem que entrar em campo preparado para jogar aquele jogaço. 0800 323 0090, Paulo. E aí, pessoal, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. E o que dizer das declarações do presidente eleito americano que afirmou que vai taxar os produtos brasileiros em cerca de 100%, hein? Não vai ser nada bom. Donald Trump defendeu os seus planos de impor tarifas sobre muitas importações estrangeiras. Foi durante uma coletiva de imprensa no Clube Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, endereço dele mesmo, do Donald Trump. E, de novo, não há nada tão ruim assim que não possa piorar. A situação já está calamitosa para a economia brasileira e agora vem mais essa paulada na cabeça.
Veja o que Trump disse. And we have all the cards. And until I came along, don't forget, and Howard was going over the numbers with me last night, we took in $600 billion and more in taxes and tariffs from China. No other president took in 10 cents, not 10 cents, not 10 cents. And no, well, we're going to be doing things. We're going to be treating people very fairly. But the word reciprocal is important, because if somebody charges us, India, we don't have to talk about own. If India charges us 100%, do we charge them nothing for the same? You know, they send in a bicycle and we send them a bicycle. They charge us 100 and 200. India charges a lot. Brazil charges a lot. If they want to charge us, that's fine, but we're going to charge them the same thing. Hoje nós vamos conversar com o nosso comentarista europeu, professor Alfredo Bessoff. Tudo bem por aí, Alfredo? Seja bem-vindo. Não há nada, como eu disse, que Tudo esteja bem? ruim, que não possa piorar, hein? Isso é uma paulada sobretaxar os produtos brasileiros que já são super taxados para entrar no mercado americano, ainda mais agora, depois de dizer isso, ou seja, Donald Trump está mesmo com o Brasil na mira. O que você tem a dizer, Alfredo? Seja bem-vindo. Saudações a vocês, nossos netespectadores, sempre uma alegria, sempre uma satisfação. O Brasil segue um roteiro de descalabros e insanidades, Paulo. O Brasil está vivendo um momento verdadeiramente avassalador. Se nós formos observar o que nós estamos prevendo daqui para frente, Paulo, olha, essa situação lá do Donald Trump, talvez as pessoas não estejam prestando atenção dos efeitos Trump. Vejam o que está acontecendo no Canadá. O Justin Trudeau resolveu levantar o queixo e a ministra das Finanças dele já foi embora. Ou as pessoas se readequam, criam um novo cenário, ou nós teremos verdadeiramente tempos muito estranhos. E eu quero destacar que no caso do Brasil, qual é a alternativa do Brasil? Vamos entregar totalmente a nossa dependência para a China? Vamos fazer de conta que somos apenas e tão somente uma colônia chinesa e passaremos a ter também nossos produtos taxados, como o Donald Trump já avisou que seriam taxados ou sobretaxados os produtos que utilizem a estrutura do BRICS? Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas deveriam estar apavoradas. Paulo, a verdade é essa. Eu sempre digo o seguinte: se o brasileiro tivesse a mesma paixão em defender o Brasil, em defender o país, que tem em defender o seu time de futebol, nós não estaríamos nessa situação tão apavorante. O roteiro que você leu na abertura do programa, num editorial verdadeiramente lapidar das situações e das insanidades que nós vivemos, deveria deixar as pessoas estupefatas. Mas eu olho para as pessoas, eu converso com as pessoas aí no Brasil, e o que eles dizem o tempo todo é apenas e tão somente isso: nos livramos do Bozo. Olha, a incapacidade de uma parte da sociedade brasileira, e eu falo com petistas de alta gama, como se diria, pessoas que realmente estão pensando a realidade nacional. Elas próprias fazem de conta que isso não é relevante. Vocês viram agora mesmo Fernando Haddad? Pelo amor de Deus, vamos ser francos. Você não precisa detestar. Você não é humano você querer o pior para o Brasil. Mas parece, Paulo, que eles que estão dentro do barco querem o pior para o nosso país. Como se eles fossem se livrar desses problemas. As respostas que o Haddad dá, a fragilidade dele, a incapacidade técnica dele. Poxa vida, nós já tivemos ministros da Fazenda questionáveis. Eu lembro aí de um Maílson da Nóbrega, que levou a nossa inflação a 80 e poucos %. Mas espera aí, eu nunca vi
nesses anos todos de jornalismo, Paulo, um ministro da Fazenda que não tem resposta para a tragédia que ele próprio criou. Seria mais ou menos como se alguém pegasse uma obra do Beckett, Esperando Godot, e perguntasse, afinal de contas, quem ele está esperando? E ele virasse assim, sabe que eu não sei? Seria mais ou menos como perguntar para Shakespeare. Paulo, nós temos que buscar na literatura. É verdade. Nós temos que buscar em Shakespeare, nós temos que buscar no seu Patrício Cervantes, correndo atrás de moinhos de vento. Nós temos um ministro da Fazenda que não tem respostas. Sabe por que ele não tem respostas, Paulo? Porque ele não tem as bases, ele não tem os fundamentos mínimos para entender o que é economia. Conteúdo. Ele não consegue saber o beabá da economia. Ele próprio confessou que fez um curso de economia de um fim de semana, 2 fins de semana. E colou. Nós estamos vendo a manipulação. Colou na prova. Nós estamos vendo, Paulo, o que os argentinos fizeram com o IDEC e agora estão pagando uma multa de 2,100 bilhões de dólares para um fundo britânico por causa da manipulação dos números. O IBGE está manipulando os números. A conta vai chegar. A inflação do nosso bolso, Paulo, ela está destruindo o nosso real. Nós não temos mais uma moeda. Nós estamos numa situação tal que ou as pessoas dolarizam as suas reservas ou o dinheiro perde totalmente o valor e totalmente o sentido. Mas eles continuam comemorando, Paulo, porque eles fizeram o L. Eles conseguiram. E eu digo só para pedir o teu socorro no complemento, eu quero lembrar para as pessoas que agora acabou a herança bendita. Sabe por que está acontecendo isso agora? Acabou a herança bendita do governo Bolsonaro, Paulo Guedes. Até agora eles viveram da herança bendita. Como eles dilapidaram tudo, é mais ou menos um filho que herda uma fortuna. Tá aí, é só procurar a Bíblia. Procure a volta do filho pródigo. Recebeu a parte dele e foi torrar. E aí? E aí, meu amigo Paulo? O que acontece é o seguinte, né? O presidente vive dizendo que recebeu o Brasil destruído, aniquilado. A gente só precisa entender o que significa destruído e aniquilado do ponto de vista dele, porque às vezes o ponto de vista dele é bem diferente do nosso. O que seria o destruído, aniquilado? Tudo lindo e maravilhoso, porque a ideia não é essa, é não ter nada lindo e maravilhoso, porque se está lindo e maravilhoso, então está errado, você tem que destruir, porque foi ele mesmo quem disse que o cara, quando começa a ganhar um pouco mais, quando se informa um pouco mais, não quer saber deles. E eles precisam dessa gente desinformada, sem dinheiro, para votar neles. Não é isso? É isso que ele falou. Se o cara cresce um pouquinho, isso é a interpretação que nós estamos fazendo. Ou seja, não é nenhuma opinião, né? Não é nenhum juízo formado, é apenas uma interpretação. Se o cara, ele diz, se o cara cresce financeiramente, se educa, sobe um nível intelectual, não quer mais saber deles. Então os caras precisam manter todo mundo naquele certo nível para que eles continuem no poder, continuem operando. Então se está tudo lindo e maravilhoso, então está horrível. Então aí sim a gente consegue entender quando o cara diz que pegou o Brasil destruído. Nós tínhamos um Brasil aí com um superávit de mais de 54 bilhões de reais. Nós tínhamos aí estatais dando lucro, a Petrobras, os Correios, e hoje tudo isso está invertido. E invertido por quê? Nós tínhamos um número ali de cerca de 17 a 23 ministérios. Hoje nós temos 39 ministérios, Alfredo. Se você aumenta um ministério, você tem que aumentar todo o orçamento. Você tem que mexer em todo o orçamento do governo para suportar aquele novo ministério. Então imagina, nós estamos falando aí quase de 20 ministérios a mais. Você tem recursos, você tem, né, o orçamento de operação daquele ministério, você tem funcionalismo público, você tem energia, você tem água, você tem transporte, você tem tudo isso que encarece demais
o teto de gastos do governo. E aí as coisas só vão se complicando, é uma bola de neve. Mas diminuir esse gasto, ninguém quer. E aí a gente vê o ministro da Fazenda sem rumo, sem pé e sem cabeça. É óbvio que isso vai fazer com que o mercado exploda, pressione para cima, que o dólar vai parar nas alturas e a Bolsa de Valores lá embaixo, no chão. Então isso é realmente e extremamente complicado. Veja, o dólar está subindo. E o Banco Central fez 2 intervenções nesta terça-feira, Alfredo. E mesmo assim não conseguiu conter a alta. Há um temor que ele chegue a R$ 7,00, mas nós já sabemos que o dólar chegará a R$ 7,00 sem o menor problema, porque o mercado descobriu que essa equipe econômica do governo não tem a menor ideia do que está fazendo. Isso gera incerteza e fuga de capital, é ou não é? Vai sumir todo mundo, todo o investimento do Brasil vai desaparecer, que nem uma água que se evapora. Se continuar assim, o bicho vai pegar. O que você acha? E o que me assusta muito, Paulo, é perceber que de repente aparece uma empresária dizendo quem estiver descontente com o Brasil que saia. Nós estamos vendo a inversão total de valores. Nós estamos observando um país onde se repete um modelo permanente da esquerda. Eu costumo desafiar os net-espectadores ao seguinte: me diga um só país onde a esquerda, tendo chegado ao poder, melhorou a condição de vida das pessoas. A esquerda precisa, para se manter no poder, primeiro, eliminar a liberdade ou a pluralidade religiosa. Precisa terminar com a liberdade de imprensa e vejam o que eles querem fazer no Brasil com a extinção das redes sociais em um padrão que não existe em outro país a não ser em Coreia do Norte e na China. Nem na Nicarágua são tão censuradas as redes. E mais, Paulo, então você tem a necessidade de destruir a liberdade de imprensa e num segundo momento você tem a necessidade de transformar os pobres em miseráveis, em cima daquilo que você falou. O Lula teme que o pobre melhore de condição de vida, porque aí ele abandona a esquerda. Ele precisa transformar o pobre em miserável, dependente da Bolsa Família, dependente de uma bengala do Estado. E o que nós estamos vivendo? O agro, por exemplo, Paulo, que é uma das alavancas da economia nacional, o agro sofre com a falta de mão de obra. Em Santa Catarina existem empresas que estão procurando trabalhadores e não encontram. Em Farroupilha, o prefeito de Farroupilha fez uma atitude muito clara de trocar Bolsa Família por emprego. Nós não podemos ter essa dependência do brasileiro do Estado. O Estado não é solução nunca. O Ronald Reagan nos ensinou isso com maestria. O Estado, meus amigos, nunca será a solução. Ele é o problema. Mas as pessoas querem, no campo da esquerda, que o humano veja o Estado como o grande irmão capaz de protegê-los de tudo. Não vai proteger, não vai ter dinheiro daqui a ali, Paulo, para pagar as aposentadorias, já não vai ter dinheiro para as universidades e não vai ser como foi no nosso governo, eu digo nosso porque foi no governo do Bolsonaro, quando havia contingenciamento. Para quem não sabe, contingenciamento é segurar valores. Havia contingenciamento e os alunos e todo mundo ia para a greve e a mídia apoiava. Agora está havendo corte de recursos. E as pessoas estão caladas. Porque, volto a dizer, como forma até de brincadeira, o importante é que nós conseguimos, fazendo L, tirar o Bozo e sua turma. Porque o medo deles, Paulo, era que esse país, em mais 4 anos, vivesse a realidade que o Milei está fazendo os argentinos viverem. Paulo, se você olhar jornais da Itália, se você olhar jornais da Alemanha, se você observar jornais da Europa, fora do eixo da esquerda,
você verá que em todos eles existem loas de reconhecimento pelo trabalho que o Milei está fazendo. Todos os dias eu olho, acompanho mais de 80 jornais pelo mundo. Paulo, o Milei, os alemães querem saber o que fazer para replicar na Alemanha o milagre do Milei. A Itália, que segue um caminho maravilhoso nas mãos da Giorgia Meloni, sabe qual é o caminho. Aquilo que a Meloni fez de conter a chegada de imigrantes, agora a Europa está dizendo que é o correto. Só tem uma saída para a economia. Só tem uma saída: lei e ordem. E no Brasil nós temos tudo menos lei e ordem. Você falou uma coisa interessante, nós já estamos chegando ao final aqui dessa parte, que é justamente a preocupação dessa gente com o governo anterior. Ou seja, deveriam enxergar o Brasil como uma grande empresa, uma empresa com lucro, com potencial de geração de riquezas, né, que nós temos bastante, tanto as naturais quanto as não naturais. Mas essa gente não para pensar nisso. Essa gente só para pensar em destruir e desfazer, criar uma analogia ou uma narrativa, né, para quem quiser, contra o governo passado. Ou seja, destruir a imagem do que foi o governo passado, ao invés de se preocupar em crescer, em governar e tocar para diante. Porque você só ganha confiança com transparência. Você quer a confiança do povo? Seja verdadeiro, dê liberdade, se aproxime do povo. Se mostre como o povo e disposto a ajudar esse povo que o elegeu, que o te colocou onde está. Se você faz isso, Alfredo, você ganha a confiança. Mas ao contrário disso, fica com mentiras e dizendo que a culpa tudo é do outro, e nós já passamos 2 anos de mandato. Já percorremos a metade do caminho. Temos mais 2 anos pela frente. Vai chegar até o último dia do governo apontando o dedo no outro. E o que mais? O que Bolsonaro fez que hoje as pessoas não podem nem ouvir o nome dele? Algumas dessas pessoas, né? Não podem nem ouvir o nome dele como se ele tivesse feito pior do que o que está sendo feito agora. Quando você pergunta, as pessoas só sabem dizer: a pandemia ofereceu resistência com relação às vacinas, mas veja, ele foi o primeiro presidente a comprar todas as vacinas. Aquilo era uma opinião dele. Você segue, se quiser. Tem muita gente que diz que perdeu familiares por causa dos pronunciamentos do presidente. Mas ele não proibiu aquela pessoa de tomar a vacina. Ou seja, aquela pessoa que está indo pela conversa de um outro, dizendo, não vai tomar, ela tomou a decisão, principalmente porque eram pessoas de maior, né? Ou seja, né, de maior, digo, com maioridade. Entendeu? Eram pessoas acima de 18 anos, então essas pessoas eram vacinadas, como a gente costumava dizer, e tinham ali o livre-arbítrio, decidiram, depois porque a decisão foi errada, talvez, aí vão culpar o outro. Nada, você tem o direito de você fazer o que você quiser. Tudo bem, ele como um líder político, talvez não pudesse ter agido daquele jeito, seria melhor se tivesse agido de outra forma, mas é o jeito dele. É o jeito transparente dele. Você que sabe o que você vai fazer. Você que sabe se você vai seguir ou não. Fora isso, o que as pessoas têm a dizer dele? Se não uma imagem criada pela mídia, porque ele dizia, como dizia o Trump nos Estados Unidos, você está mentindo. Chegava ali no curralzinho, ali no chiqueirinho que tem ali em frente ao Palácio da Alvorada, onde o presidente sai e ficam ali um monte de jornalistas. Os jornalistas faziam perguntas maliciosas, com maldade, para aproveitar a resposta do presidente da época e distorcê-las. Entendeu? E aí ele falava, não, você está mentindo, você está agindo de má fé. E aí algumas empresas retiraram os seus jornalistas de lá e falaram, não vamos conversar. E aí o Bolsonaro começou a cortar as verbas, ou melhor, não foi nem cortar as verbas, né? Das campanhas publicitárias da SECOM, da Secretaria de Comunicação, com o Fábio Faria, que era o ministro responsável por isso. O que ele fez? Ele passou a distribuir corretamente. Falou assim, por que você, uma empresa que no passado você tinha mais audiência do que as outras, você tem que receber 70% da verba e os outros dividirem os 30% restantes? Não, de maneira alguma. Vamos dividir igual aqui para todo mundo.
E aí isso provocou muita revolta, né? Muita rejeição. Porque fora isso, meu amigo, você não tem o que dizer. A economia avançou, o país cresceu, Paulo Guedes fez um excelente trabalho, Bolsonaro não botou um dedo ali em cima da economia, foi tudo conduzido pelo Paulo Guedes, um excelente ministro da economia, o melhor que o Brasil já teve até hoje. E aí a turma está reclamando de quê? Ele deu aumento para os enfermeiros, deu aumento para os professores, e agora está tudo ao contrário. E a turma está reclamando de quê? Entendeu? E essa turma toda que está no poder hoje fica perdendo tempo tentando destruir a imagem do outro, Alfredo. Tomei muito seu tempo aqui nesse argumento, hein, Alfredo? Mas isso aqui não é uma entrevista, um bate-papo, isso aqui é um programa de troca de ideias, né? E eu creio que o teu complemento é fundamental. Me diga uma transposição do São Francisco que você não citou. Houve a conclusão, as obras que estavam paradas e que voltaram a estar paralisadas, como a ponte em Tocantins e tantos outros lugares. Pessoal, os Correios, Alfredo, os Correios que chegaram a dar lucro de 3 bilhões de reais, um pequeno lucro, mas para quem dava prejuízo direto, voltou a dar prejuízo de novo. 2 bilhões de reais. Mas voltou o Vale Peru, né? E ainda nem falamos que eu quero te convidar para o programa desta quarta-feira, ao meio-dia, que aí a gente vai abordar sobre isso. Eu vou fazer só um spoiler aqui, né? Que é a indicação das esposas, Alfredo, dos ministros do governo para os tribunais de conta, né? A Gleisi que quer ir para o TCU. Não, e a Gleisi que quer ir para um tribunal, para o TCU. Oh, boy. Isso aí, meu irmão, é o salário de 40 mil para o resto da vida, porque o cargo é vitalício. Quem é que vai dizer que isso está correto, rapaz? E o nepotismo? O princípio da impessoalidade já é a quinta. Vamos falar sobre isso amanhã, Alfredo. Topa? Vamos falar. Claro, esse. Opa, nesse eu tô afiado pra caramba, porque eu sempre tratei os tribunais de contas como depósitos de ex-políticos e de esposas. São tribunais de contas que, na verdade, fazem de conta que são tribunais, porque isso é brincadeira, né, velho? Você indicar a esposa, né? Indicar a sua esposa, Alfredo, a minha, todo mundo bota lá. Mas nós vamos falar sobre isso depois, tá? Alfredo, olha, chegamos ao final desse programa, muitíssimo obrigado. Tem uma coisa que eu quero falar contigo, Alfredo. Tem muita gente aqui escrevendo no nosso programa e reclamando dos anúncios. Nós sabemos que essas pessoas são infiltradas, né? São aquelas pessoas que não querem o nosso tipo de programa e entram ali para reclamar dos comerciais. O Alfredo, hoje eu estou me antecipando, estou tomando a fala do Alfredo, mas a verdade é que esses comerciais, esses apoiadores, nos ajudam a ficar por aqui. Porque sem eles, isso é praticamente impossível. Você não tem como montar uma estrutura como essa sem o apoio dessas pessoas, desses empresários, dessas criaturas benditas, né, que nos incentivam, que lutam para que a verdade possa chegar até a sua casa, possa chegar até você, a sua mão. Porque senão, meu amigo, como é que você vai ficar sabendo disso? Né, das indicações, né, dessas esposas, né, tudo dentro de casa, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. É brincadeira, né, Alfredo? Então, eu quero só dizer o seguinte, que quando essas pessoas entrarem para reclamar, né, dos comerciais, que vão assistir, por exemplo, aí, essas TVs abertas, né, Alfredo? Que lá os caras passam ali um montão de comerciais e elas não reclamam absolutamente nada. Aqui é muito importante esses apoiadores. Obrigado, viu, Alfredo? Muito obrigado, Paulo. Essa questão dos apoiadores é uma questão que para mim é muito cara, porque nós dependemos disso. Nós dependemos desse tripé. Nós dependemos da notícia e da credibilidade gerada pelo Paulo e no qual a gente todo se insere. Nós dependemos dos net espectadores, mas nós dependemos também do apoio dos anunciantes. Pessoal, olha, eu digo para vocês, se você olhar 1 hora de programação da TV aberta, você verá muito mais insanidades e barbaridades que sua cabeça poderia imaginar. E lá, engraçado que lá ninguém reclama, né, Paulo?
Lá todo mundo engole direitinho. Então, pessoal, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu aproveitar meus 66 anos de estrada. Respeite. Você não é obrigado a comprar nenhum produto. Você não é obrigado a comprar. Dia desses vieram perguntar para mim, Alfredo, você já usou um desses produtos? Pessoal, se eu tiver necessidade, eu usarei. Eu não tenho problemas com isso. O que eu não vejo, o que eu tenho um pouco de receio, Paulo, é essa arrogância que muitas vezes todos nós exercemos contra quem, na verdade, nos apoia. E antes de encerrar, Paulo, nós ainda teremos um programa antes do Natal, mas eu quero já desejar, pedir que as pessoas entendam que nós estamos num período natalino, ore bastante pelos seus amigos, pelas pessoas que você conhece. Eu vou pedir que você comece a fazer uma leitura dos seus atos ao longo do ano, avalie, é um tempo para você conversar com seus amigos. Quem sabe você ligar para um fulano e dizer, poxa, meu amigo, eu acho que eu estive errado em tal circunstância. Aproveite esse clima para se reaproximar das pessoas. Eu gosto muito da ideia da pacificação entre as pessoas, sem que as pessoas tenham que abrir seus pontos de vista. E para encerrar minha participação e reencontrar você nessa quarta-feira ao meio-dia, os nossos net-espectadores, Paulo, eu gostaria de convidar cada um de vocês a se inscrever no canal de Brasília. Nós somos um canal que tem um programa às 7 horas da manhã chamado Na Hora do Café, e eu gostaria muito de contar com a sua inscrição no nosso canal. Paulo, um grande abraço, fique com Deus e a gente vai se encontrar nessa quarta-feira ao meio-dia. Valeu, meu irmão! Se Deus quiser. Obrigado. Tchau, Alfredo. Pois é, então, só para confirmar, nesta quarta-feira ao meio-dia, nós temos também a nossa edição do programa aqui no Mundial Telenotícias, no meio do dia. De novo, eu lhe peço que se inscreva em nosso canal, também se puder dar um pulinho lá no canal de Brasília do Alfredo e dar o seu clique lá, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado pela companhia e nos vemos de novo amanhã. Até lá.